Para a reflexão dessa noite, convido aos irmãos e irmãs que abram a palavra de Deus, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Assim nos diz então a palavra do Senhor. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Vamos orar? Convido você essa noite, juntamente comigo, refletir nessa porção da palavra de Deus, aquietando a sua alma, se porventura esteja agitada, com algumas preocupações, e que o Espírito Santo fale profundamente ao seu coração nesta noite. Oremos. Senhor, estamos mais uma vez diante da Tua palavra. Este é o dia que o Senhor fez, portanto devemos nos alegrar nesse dia, e que haja salvação neste lugar, que haja salvação em todos os cantos da terra, aonde a Tua palavra está sendo anunciada, que haja salvação, que haja libertação pelo poder do Teu nome, Jesus. E nós que estamos aqui essa noite, sabemos que o Senhor está presente, através do Teu Espírito Santo. Portanto, que essa obra que não compete a nós, somos apenas instrumentos, que o Teu Espírito Santo possa convencer a muitos aqui do pecado, da justiça e do Teu juízo, que haja salvação neste lugar, que haja entrega, que haja reconciliação. Por isso, nessa hora, Senhor, que não haja dispersão dos pensamentos, mas que possamos meditar, e que haja profundidade, ó Deus, nessa meditação da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, é a oração que nós fazemos, e fazemos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. O tema dessa noite: estejamos prontos para o dia do Senhor. Estamos preparados para muitas coisas. Fico feliz ao ver os casais, noivos se preparando para o casamento, como nós temos aqui daqui uns dias o casamento do Daniel e da Marcele. Os casais que se preparam para a chegada do bebê, que seja o primeiro filho, ou o segundo, ou o terceiro, e quando descobrem o sexo do bebê, já correm, já começam a organizar o quarto e preparar para que quando a criança vier, aquele ambiente já esteja ali pronto para receber. Como é o caso do Marcos e da Carol, que estão conosco aqui essa noite, preparando para a chegada da Isabel. Conheço um pastor, fomos pastores
auxiliares do pastor Arlécio na Igreja Batista do Barro Preto, em Belo Horizonte. E quando ele era pastor de uma outra igreja, em Divinópolis, ele conheceu um homem, e este homem disse: eu não tenho medo da morte, estou despreocupado, porque eu já comprei o meu caixão. E o pastor disse: mas você, que é isso? Nunca vi alguém falando que está assim, já comprando o caixão. Ele disse: não, estou preparado, porque eu não podia perder uma promoção que foi anunciada na cidade. É o Black Friday, né? Compre o seu caixão. Agora, a dúvida daquele homem é: aonde eu vou colocar esse caixão, que tinha que tirar. A gente está preparado para tanta coisa, mas para a vinda de Cristo, ainda no coração de muitos não há temor, não há vigilância. Muitos serão pegos de surpresa. E essa palavra nessa noite vem ao nosso coração, não apenas para aqueles que não assumiram ainda um compromisso com Cristo, mas também para aqueles que talvez já há anos de caminhada com o Senhor, mas nunca o conheceram verdadeiramente, porque você pode conhecer a Cristo sem nunca ter experimentado na sua vida. Uma coisa é nós conhecermos de uma experiência profunda, de uma intimidade com Ele. Eu, por exemplo, poderia dizer: pastor Neandro, você conhece a Ferrari? Sim, conheço aquele carro maravilhoso. Já olhei fotos e tudo, mas nunca andei numa Ferrari. Diferente de uma pessoa que possui uma Ferrari, ou tem um amigo que tem uma Ferrari, já pôde entrar naquele carro e sentir o motor daquele carro. É uma experiência completamente diferente. Há entre nós aqui pessoas nessa noite que conhecem Jesus, de ouvir falar da experiência dos avós, da experiência dos seus pais, mas é uma experiência individual, distante daquilo que realmente o Senhor espera. Portanto, nessa noite o convite é: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará, e Cristo te resplandecerá, para que, quando Ele vier, possamos, todos nós que estamos aqui nesse templo, sermos encontrados pelo Senhor, e que o nosso nome esteja no livro chamado Livro da Vida. Amém, meus irmãos? Você está preparado para a volta do Senhor? Eu não sou, vocês sabem, né? Já preguei muitas vezes aos domingos aqui. Eu não sou de fazer isso, mas eu vou fazer isso essa noite. Pergunta para quem está do seu lado: você está preparado, meu irmão, para a volta do Senhor? Será que esse abençoado que está do seu lado realmente está mergulhando com a gente aqui nessa pregação dessa noite? O apóstolo Paulo, um homem que se entregou a Cristo, era um perseguidor da igreja. Fiéis morreram aos seus pés, e ele consentia a morte de muitas pessoas. E quando estava indo, provavelmente para promover mais perseguições, ele tem um encontro com o Senhor, e a partir daquele encontro, a sua vida muda completamente. E o apóstolo Paulo, ele sai pregando o evangelho de Cristo a todos os lugares que os discípulos de Jesus, que conviveram com Jesus, não haviam chegado, não haviam entrado. O apóstolo Paulo, em ousadia do Espírito Santo, ia àquelas regiões, andando por lugares perigosos, desertos, enfrentando a fúria do mar, dos oceanos, para levar a palavra de Deus. E o evangelho chegou a Tessalônica, uma importantíssima capital da província romana na Macedônia, e a palavra de Deus chegou àquele lugar devido à ousadia desse servo de Deus, e com a ajuda de Silvano e com a ajuda de Timóteo, o apóstolo Paulo então planta uma igreja em Tessalônica. E aí nós encontramos no capítulo 1 de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 1, nós encontramos assim, verso 1: Paulo, Silvano
e Timóteo à igreja dos Tessalonicenses. Na verdade, esse Silvano é Silas. Silvano é uma forma maior, como uma Beatriz é chamado de Bia. Então Silvano é Silas, aquele que passou com o apóstolo Paulo preso, que cantaram na prisão. Então o apóstolo Paulo, Silas e Timóteo estavam ali colocando o coração naquela obra. E uma comunidade de fé nasceu naquele lugar. E Timóteo, então, a pedido do apóstolo Paulo, porque a passagem do apóstolo Paulo naquela região, naquela cidade, foi muito rápida. Então ele envia Timóteo outras vezes, quando não podia ir, e Timóteo ia para confirmar a fé daquelas pessoas. E ele voltava trazendo relatórios ao apóstolo Paulo. E é essa a razão dessa carta, porque as pessoas ali criam em Jesus, sabiam que ele era o Filho de Deus, mas existiam algumas dúvidas. Então ele escreve essas cartas para aquela comunidade. E ele fala aí no verso 3 do capítulo 1, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Está falando sobre o progresso espiritual que enxergava naqueles cristãos. Ele fala também no verso 3 da abnegação do vosso amor. Aqui ele está falando sobre um exercício cansativo, literalmente significa isso, um exercício cansativo em que aqueles cristãos daquela comunidade abriam mão de muitas coisas, recursos e tempo para amar o próximo. Então Paulo está reconhecendo isso, e também ele diz: reconheço a firmeza da vossa esperança. Ele está falando sobre a resistência em meio às perseguições, enquanto aguardavam a volta de Cristo. Não é diferente de cada um de nós. Precisamos ter essa mesma firmeza na nossa esperança, porque as notícias chegam a todo tempo para nós, as más notícias chegam muitas vezes sem avisar. Hoje pela manhã eu mencionei a partida de uma querida amiga nossa em Minas, membro da Igreja Batista da Esplanada, a qual era pastor auxiliar, 99 dias hospitalizada, lutando bravamente contra uma infecção e não resistiu. Mas sabemos que a nossa querida irmã está nos braços do Senhor. As tribulações vêm. Hoje está tudo bem em nossa vida, amanhã pode não estar. Hoje nós temos recurso financeiro, amanhã pode vir a nos faltar. Hoje nós temos saúde, mas amanhã podemos estar no leito do hospital. Hoje nós temos alegria, mas uma dor, um abatimento na nossa alma, uma angústia pode vir sobre nós, e amanhã podemos estar no nosso quarto com a nossa porta fechada, sem saber o que fazer, sem motivação para viver, porque para nós naquele momento de angústia e desespero não há mais saída, não há mais esperança. Mas essa palavra de Deus essa noite para cada um de nós é exemplo da pregação do apóstolo Paulo, que possamos manter a firmeza da nossa fé, porque o Senhor está às portas para nos buscar. Amém, meus irmãos? Seja forte, seja corajoso, seja corajosa. Não desanimes. O Senhor é contigo. O Senhor é aquele que te levanta. O Senhor é aquele que enxuga as tuas lágrimas. E quantas vezes o Senhor estava ali consolando o apóstolo Paulo, quando não tinha nem mesmo Silas e Timóteo, mas ele tinha a presença do Senhor. E ele declarou, tempos antes da sua morte: porque eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. As algemas prenderam o apóstolo, ficou encarcerado, mas não puderam arrancar a sua fé. O mundo em que nós vivemos é um grande desafio. E precisamos encarar este mundo com ousadia na presença de Deus, na ousadia do Espírito Santo, porque os dias que nós vivemos são dias maus. Certa vez alguém me disse: mas pastor Neander, maldade sempre existiu. Sempre existiu. A exemplo de Gênesis, no capítulo 4, quando Caim mata Abel, seu irmão. O pecado já estava no mundo, o pecado já está no mundo há muito tempo, mas a palavra também nos diz
que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E nós vemos isso nitidamente nos nossos dias. Iniquidade crescendo. O que eu entendo por iniquidade? Iniquidade é o pecado que você persiste em cometer, onde não há arrependimento, onde não há confissão, onde não há entrega, e aquele pecado já cauterizou a sua mente, o seu coração, e portanto ele faz parte da sua vida. É algo comum para você, e isso eu compreendo. Para mim, iniquidade, um pecado insistente, um pecado persistente. As pessoas não conseguem mais ouvir a voz de Deus, do Espírito Santo, porque estão com a mente cauterizada pelo pecado. Então o apóstolo Paulo, escrevendo essa igreja sobre a vinda do Senhor, e aqui no verso 1 ao verso 3, nós encontramos aqui o apóstolo Paulo dizendo no capítulo 5: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a quem está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Paulo está dizendo no verso 1, relativamente aos tempos e épocas, tempos cronos, e Paulo está dizendo que na história da humanidade Deus estabeleceu um tempo que pode significar meses, anos ou eras. Está dizendo então relativamente ao cronos, e essa expressão da palavra épocas, ele diz sobre kairos, ou seja, no cronos estabelecido por Deus existem os kairos, e os kairos é o tempo estabelecido por Deus dentro da cronologia da humanidade para que eventos específicos, de acordo com a vontade de Deus, aconteçam. Ou seja, dentro do cronos podem existir muitos kairós. O que Paulo está dizendo é: estamos vivendo, nós temos uma data de nascimento, temos datas que comemoramos. Os judeus tinham várias épocas festivas, mas Paulo está chamando a atenção não apenas para esse tempo que nós vivemos, onde nós conquistamos, onde nós adquirimos bens, onde nós nos relacionamos. Ele está chamando a atenção para o kairos, o tempo de Deus, onde Ele está manifestando a sua graça, o seu amor, o seu poder e a sua salvação através de Cristo Jesus. E Paulo está dizendo então, não há necessidade que eu vos escreva, porque certamente não é que o apóstolo Paulo estava desprezando esse assunto para aquela comunidade, mas Paulo estava dizendo: olha, nós já conversamos sobre isso em outro momento, não há necessidade de falar novamente sobre as mesmas coisas, vocês já sabem. E ele completa então dizendo no verso 2: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão. Vocês têm precisão das minhas palavras sobre esse acontecimento, de que o dia do Senhor vem como o ladrão. Como entra o ladrão na casa de um sujeito? O ladrão avisa? Pastor Neander? Sim, pois não? Aqui é o seu ladrão. Ô, seu ladrão, beleza? Pois não, que posso ser útil? Pastor Neander, estou ligando para avisá-lo que essa noite, por volta das 3 horas da manhã, estarei aí entre vós. Oh, amém. O ladrão faz isso, gente? Porque Jesus usa essa linguagem, essa figura? Porque assim como um ladrão chega sem avisar, de uma maneira repentina o nosso Senhor virá. Quando nós não estivermos esperando a sua vinda, Ele vai chegar sem dar avisos, de maneira inesperada. E precisamos entender a seriedade desse tempo da visitação do Senhor, em que Ele voltará, porque muitos estão completamente despreparados. A exemplo daquelas 5 virgens insensatas, que não prepararam e não levaram o azeite, e olharam para as outras 5 virgens sensatas, que haviam levado as suas lamparinas, mas também o óleo, o azeite, para manter a luz acesa até a chegada do noivo.
quando deu certa altura, meia-noite, lá vem o noivo. E as insensatas e desesperadas: me dê um pouco do seu óleo, do seu azeite. E as sensatas disseram: não podemos fazer isso, porque se nós fizermos isso, não teremos azeite. Quanto tempo durar a celebração? O noivo entrou com as noivas, com as virgens sensatas, e as insensatas foram colocadas porta fora. Você pode comparar você com as virgens insensatas ou com as virgens sensatas que estão preparados ou não para essa volta do Senhor. E aí o apóstolo Paulo também, ele fala sobre o dia do Senhor no verso 2. Nós encontramos na Bíblia, em muitos lugares, sobre esse dia do Senhor. Apenas para que os irmãos tenham uma ideia. O dia do Senhor significa também na palavra de Deus, é mencionado como o dia da ira, em Lamentações 2:21. O dia do Senhor também é chamado de dia de destruição, em Jó 21:30. O dia do Senhor também é chamado dia de trevas, em Joel 2:2. O dia do Senhor também é conhecido como dia de tribulação, em Salmo 102, o verso 2. O dia do Senhor também é conhecido como tempo de julgamento, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, o verso 13. E nesse dia, que é o dia do Senhor, um dia para aqueles que não aceitaram a Jesus Cristo no seu coração, será portanto um dia terrível, de dor, de sofrimento, de ranger de dentes, porque Deus de maneira definitiva irá intervir na história, de uma vez por todas. Você está preparado para o dia do Senhor? Ou será que você não esteja vivendo em iniquidade, pecados não confessados? Davi no Salmo 32 ele diz: e a mão do Senhor pesava sobre mim, e a minha alegria foi-se embora como o orvalho se seca pela manhã ao nascer do sol. Davi estava comparando, enquanto ele não confessava o seu pecado diante de Deus, em busca de arrependimento e santidade, é como se ele sentisse a mão de Deus pesando sobre a sua vida. O Senhor nos convida essa noite para um relacionamento com Ele, de profundidade, de intimidade, e Ele está aberto para te receber, para te perdoar. Um pai amoroso. Lembro de uma ilustração que cabe muito bem neste momento. Uma netinha gostava de passar os finais de semana na casa da sua avó. E é assim geralmente, né? Ou para a casa da vovó. E no quintal daquela avó havia alguns patos. E essa menina, juntamente com seu irmão, começaram a brincar. A brincadeira super criativa, vamos jogar pedras no lago. E começaram a jogar pedras no lago. E de repente uma pedra acerta um dos patos. Infelizmente era o pato preferido da vovó. Rapidamente aquela menina, na sua astúcia, pediu ajuda ao seu irmão, e eles ocultaram o cadáver. E aí o irmão sabia de tudo. Aí quando chegava a avó: vamos tomar um sorvete. Aí comprava um sorvete para a menina e um sorvete para o menino. Aí a menina tomava, e daqui a pouco vinha o irmão dela: dá para mim. Ela falava: não vou, esse sorvete é meu. Ele falava assim: olha o pato. E ela: tá bom, seu chato. Sentados à mesa para uma refeição, a menina havia ali já desfrutado do seu alimento, tranquilo, e havia um belo pedaço de carne. O irmão dizia: dá para mim esse pedaço. Ela dizia: não, é meu. Ele falava: olha o pato, ameaçando essa menina. Um belo dia, essa menina em desespero decide se aproximar da sua vovó, em lágrimas, dizendo: vovó, eu quero te contar uma coisa. Ela disse: conte para mim, minha filha. E ela disse:
estava brincando com fulano algum tempo atrás, e eu joguei uma pedra e sem querer acabei matando o seu pato favorito. E a vovó olhou bem para ela, a abraçou e disse: mas a vovó já sabia. E ela: a vovó já sabia? Mas você, vovó, não me disse nada. E a vovó, olhando para aquela sua netinha, disse: a vovó estava esperando para ver que dia que você iria acreditar na força do amor que eu sinto por você. Você está perdoada. Quantas pessoas aqui nessa noite estão vivendo debaixo de acusação, lembranças amargas do passado, o pecado está insistindo, e você não se sente digno, você não se sente honrado, você não se sente amado por Deus. Eu não sou merecedor, e certamente o diabo se aproveita de muitas coisas em sua vida para trazer mais acusação. Você não é digno, você não é merecedor de vida eterna, você é um pecador, você é inútil, você não vale de nada, você não tem valor, e tudo que Deus está fazendo é nos esperando com o seu amor eterno, é imenso, é profundo, não pode ser medido e compreendido pela mente humana, esperando a cada um de nós nos aproximarmos para que em rendição possamos viver debaixo da sua graça, do seu amor, e sejamos todos nós libertos dos dias da ira. Ainda continuando aí do verso 4 ao verso 8 do capítulo 5, o apóstolo Paulo fala então sobre a necessidade de vigilância. Ele fala: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Assim pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Paulo está fazendo aqui comparação entre trevas e luz. Trevas, os perdidos; luz, os remidos. Os perdidos são aqueles que insistem em caminhar na escuridão. Os remidos são aqueles que decidiram em ousadia trilhar no caminho da luz. Os que andam na escuridão são aqueles que estão vivendo em pecado, mas os que decidiram caminhar na luz são aqueles que vivem em retidão, em justiça e temor ao Senhor. E por isso o apóstolo Paulo está dizendo: aqueles que rejeitaram a Cristo, ou que rejeitam a Cristo, são comparados com aqueles que dormem, são comparados com aqueles que estão vivendo em trevas. Pois quando nós dormimos o sono profundo, não temos ideia daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Há pessoas com um sono tão profundo que pode fazer o barulho que for dentro da sua casa, que ele não vai acordar. E a palavra de Deus nos exorta essa noite, porque há pessoas que estão vivendo e experimentando esse sono profundo da alma, que não despertam. E por isso é importante, muito mais do que palavras que são lançadas por meio das pregações, que haja uma intervenção sobrenatural do Espírito de Deus, porque senão não acordarão do sono profundo. Há pessoas aqui nessa noite que estão vivendo no sono da alma, no sono profundo, que precisam se despertar para essa nova vida com Cristo e andarem na luz. Mas por outro lado, aqueles que são de Cristo, são aqueles que pertencem ao dia, são aqueles que já foram iluminados pelo Evangelho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque estávamos em trevas e Ele nos resgatou e Ele nos comprou com o seu sangue. O seu corpo foi moído por cada um de nós. E agora aqueles que vivem na luz, é exigido uma postura de santidade. Precisamos permitir que através da nossa vida as pessoas percebam essa luz que há em nós.
Ou será que vivemos em trevas? Porque se há em nós luz, essa luz precisa brilhar. No ambiente escuro, uma fagulha de uma chama pode não iluminar, mas ela se destaca, ela faz diferença naquele ambiente. E o convite de Jesus essa noite para que possamos deixar essa luz brilhar. Se nós estamos acordados na nossa vida espiritual, algo diferente precisa vir a partir de nós. Lembra daquela canção que nós ouvimos ou cantávamos quando crianças? Cuidado do olhinho com o que vê. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, mãozinha, onde pega, cuidado, boquinha, o que fala. Há no nosso meio, meus irmãos, pessoas que se dizem acordadas para uma vida com Cristo, mas mergulhadas no pecado. Jovens que estão vivendo na imoralidade sexual, como se a sexualidade já fosse natural, não é de Deus, não convém, não agrada ao Espírito Santo. Você é morada de Deus. Se isso já se tornou normal para você, reveja a sua vida, os seus conceitos. Pode ser que haja nessa noite um marido ou uma esposa que está omitindo uma terceira relação no seu casamento. Isso a Bíblia chama de adultério. Os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Eu preciso te falar isso nessa noite. Aquele que faz o seu irmão tropeçar pelas palavras é considerado insensato, não herdará o reino de Deus. Mas vivemos o Evangelho não é pesado assim, porque o apóstolo diz: os seus mandamentos não nos são pesados, porque quando nós fazemos e agimos e vivemos por amor, não se torna um peso, uma obrigação, se torna algo que nós fazemos por amor e honra e reverência àquela pessoa. Não é assim no casamento. Hoje pela manhã, a irmã Maria do Céu estava subindo aqui, nós iríamos orar por 64 anos de vida matrimonial, e eu disse: irmã Maria do Céu, vou completar ainda agora em fevereiro 21 anos de casado. Ela disse: coitado, porque tem uma caminhada longa pela frente. Mas quem está no casamento sabe dessa responsabilidade. A partir do momento que eu dedico o meu amor, a minha vida, a minha esposa, ela precisa ser para mim, a partir daquele dia do meu casamento, a única mulher para mim, e eu preciso ser para ela o único homem. Fora disso não há propósito, e muitas pessoas estão vivendo com Deus, estão se relacionando com Cristo, mas não querem abrir a mão dos pecados acariciados no sótão do coração. O coração dividido não herdará o reino de Deus. Por isso o apóstolo Paulo nos convida essa noite à vigilância. E a expressão que ele usa aqui é uma expressão militar. Para aquele soldado, mesmo que esteja no seu campo de concentração, ele não se dispersa. Ele está atento, porque a qualquer momento ele sabe que será necessário uma postura firme, porque o inimigo está às portas. Então o apóstolo Paulo está dizendo: nós não somos como aqueles que dormem, portanto precisamos ser vigilantes na presença do Senhor, porque o Senhor está voltando. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Precisamos aguardar a vinda do nosso Deus. É exigido a cada um de nós santidade ao Senhor. E o verso 7 e o verso 8, o apóstolo Paulo aqui faz uma comparação sobre os que dormem são da noite, os que se embriagam são da noite. Porque alcoolismo, devassidão e coisas semelhantes são coisas que geralmente acontecem durante a noite, nas trevas, no oculto, no secreto. Já viu quando seu pai falava para você ou sua mãe: depois da meia-noite não é hora de ninguém direito estar na rua? Porque coisas terríveis que não acontecem à luz do dia acontecem durante a noite.
O apóstolo Paulo, então, usando essa comparação, fazendo essa analogia, ele fala também sobre a questão de se embriagar. Ele fala aí no verso 7, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Já reparou um bêbado como fica? Fica lento muitas vezes, sem atenção, sem consciência. E por isso tem essas blitz, muitas vezes já fui abordado, indo para casa ali em Águas Claras. E o guarda pergunta, você pode soprar? Claro. Mas o que ele está chamando a atenção é porque aquele que realmente está embriagado não tem condições de pegar o volante para chegar a um lugar com segurança ao seu destino. Quantas pessoas, quantos jovens morreram a caminho de uma festa ou voltando para casa no início da manhã e não chegaram com vida. Morreram no meio do caminho porque estavam completamente fora de si. E o apóstolo Paulo está dizendo, aqueles que são da noite, aqueles que não querem enxergar a presença e o poder de Cristo e reconhecê-lo como Senhor de suas vidas, são como aqueles que estão embriagados. Não conseguem ter discernimento daquilo que é certo, daquilo que convém, daquilo que é louvável. E ele diz então no verso 8, nós somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé. A couraça era a parte que protegia o coração e o pulmão de um soldado. Revestindo-nos da couraça da fé. Guarde o seu coração, guarde as suas emoções. Revista com essa confiança na presença de Deus, porque Ele nos fortalece. Ele, através de Cristo, o autor da nossa fé. Então, revestindo-nos da couraça da fé, do amor. Eles foram elogiados porque eram fervorosos no amor. E também tomando o capacete, tornando o capacete a esperança da salvação. Uma mente blindada contra os ataques do inferno. Quando você achar que você não é digno do amor de Deus, você diz, eu fui comprado por um alto preço, Jesus me ama, Ele morreu por mim. Quando você achar e pensar que não é digno de entrar no céu, Jesus fala, eu já fui, meu filho, minha filha, preparar um lugar. Há lugar para você. E o capacete, então, da fé, da esperança, é esse capacete que guarda a nossa consciência dos ataques do inferno, das pressões deste mundo, o qual nós vivemos e teremos que suportar, ou até o dia da nossa morte, ou até quando Jesus se apresentar com poder e grande glória. Interessante que existia na cultura judaica, e os apóstolos também pegaram um pouco disso, de que Jesus voltaria à meia-noite. Porque foi praticamente à meia-noite quando o anjo da morte passou sobre o Egito, matando os primogênitos. E aqueles que então haviam colocado o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, o anjo da morte passava sobre aquela casa sem provocar dano algum. Então os judeus, a partir desse episódio, deste evento, começaram a acreditar que seria à meia-noite a volta de Cristo, do Messias, iria se apresentar à meia-noite. E os apóstolos pegaram também sobre isso, essa realidade, essa confiança de que Jesus voltaria à meia-noite, porque era da tradição. Então quando nós temos, por exemplo, aquela situação de Eutico, que cai de uma janela lá no livro de Atos, nós encontramos ali o registro de que já era meia-noite, porque enquanto um apóstolo falava em uma vigília, ele só despediria o povo quando passasse a meia-noite, para terem convicção de que o Senhor não havia voltado. E como já passava da meia-noite, aquele jovem domado pelo cansaço, cai da janela, nós conhecemos a história.
Tenho para mim, isso não está, viu, meus irmãos, não é confirmado em nenhum livro teológico, mas eu tenho para mim que de fato Jesus vai retornar, não que seja meia-noite, mas durante a noite. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Porque na escuridão, a luz radiante, resplandecente do Senhor tornará a noite como um dia. Precisamos desejar aquele dia. Ali na eternidade não haverá mais dor, não haverá mais a enfermidade que nos assola, não haverá a injustiça que muitas vezes nós sentimos como povo. Haverá a presença de Deus. Não haverá sol nem lua, porque a presença de Cristo, de Deus, do Espírito Santo será suficiente. Imagina este lugar. Este lugar que o Senhor nos convida a irmos. E para concluir, nós vamos ler aí do verso 9 ao verso 11. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, aleluia, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Aqui Paulo já está dizendo que aqueles que dormem, já está trazendo uma outra referência sobre aquelas pessoas que morreram em Cristo. Os que morreram em Cristo estão aguardando a sua vinda, a sua volta. E ele diz no verso 11: consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também o estáis fazendo. Então Paulo está dizendo: olha, enquanto Cristo não vem, vamos nos consolar mutuamente, animar aos abatidos, sermos o suporte daquele que está cansado. Suportar o irmão não é suportar tipo, nossa, eu preciso suportar o meu irmão. Não, é ser o suporte, aquilo que dá sustentação. Deus está dizendo essa noite: enquanto não vem o dia, a volta do nosso Senhor, vamos nos consolando, dizendo: meu irmão, aguenta, fique firme, seja forte, seja corajoso, porque é a esperança para nós, e Cristo veio nos trazer esperança nessa noite, esperança ao seu coração, talvez aflito, angustiado. Ele deseja nessa noite trazer a luz à sua vida. Ele diz também: edificai-vos uns aos outros. Essa ideia dessa palavra é de um construtor, de um pedreiro, mas Paulo então chamando a ideia para uma construção espiritual. Vamos nos fortalecendo enquanto esse dia não vem. E lá na primeira carta de Pedro, capítulo 2, se você puder abrir comigo. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, o verso 24. Nós temos as seguintes palavras: carregando ele que é em Cristo, Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fomos sarados. Por suas feridas fomos sarados. Vamos falar juntos esse final desse versículo? Por suas feridas fomos sarados. A ferida que Ele suportou nos trouxe cura. Cura para aqueles que se renderam a Cristo. Romanos 3, 25, abra comigo Romanos 3, 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos.
Porque no sangue de Cristo Ele fez propiciação. Propiciação é o sacrifício que afasta a ira. Portanto, quando Cristo morre e o seu corpo é cravado na cruz, ali estava sendo para Deus a propiciação, o sacrifício que definitivamente estava afastando a ira de Deus sobre os homens. Ele se tornou propiciação por nós. Muitos aqui nessa noite já se renderam a esse amor, têm experimentado deste amor de Cristo. Mas quem sabe ainda há pessoas nessa noite que precisam se entregar e se render. Precisamos estar preparados. Eu finalizo trazendo uma imagem que até compartilhei na minha rede social esses dias atrás. Pedi o Grange que coloque essa imagem. Essa é uma imagem que eu criei quando eu pedi para a inteligência artificial criar como seria a volta de Cristo. E é preciso colocar algumas coisas: Jesus com poder e glória, pessoas ao redor olhando para Ele. E essa imagem, que não existe em nenhum outro lugar, foi a imagem que a inteligência artificial criou a respeito do que possivelmente pode ser aquele dia. E eu gostei dessa imagem. Ficou bonita, né? Mostra Jesus com seu poder, a sua autoridade, povos de todas as nações se rendendo ao seu poder, soberania. E assim virá o Rei da Glória. Ele pode voltar daqui a 20 anos, como ele pode voltar agora, durante este culto. Você está preparado? Você deseja a volta do Senhor? É isso que nós vamos cantar agora. Convido os irmãos e irmãs que se colocam de pé. Depois eu quero orar pela sua vida. Essa canção que eu ouvi desde a minha infância, uma canção tão linda que fala sobre este evento. Vamos cantar e fazer dessa canção também a nossa oração nessa noite.